O assunto hoje nesse AV News é saúde. Técnico Ramon Menezes escala os melhores? Sim, mas privilegia quem está com saúde. Depois de 3 meses parados, só quem está 100% em condição de aguentar o tranco vai ser escalado. Com o nome não vai jogar. Vamos falar também da saúde do gramado de São Januário. Muita gente reclamou. O que será que aconteceu? Vamos também falar sobre a saúde financeira. Tem grana pintando? Tem. Jogadores devem receber salário essa semana. E vamos, mais uma vez, tirar da cabeça do torcedor um fake de que Thales Magno pode ir para a França. Será que ele vai jogar no time do Reizinho Juninho Pernambucano? Será fake ou não? Já já você vai saber com muitas informações aqui no AV News. Aqui é original. A guitarrinha só tem aqui. Toca a guitarrinha! Toca aí um feliz aniversário para os aniversariantes do dia! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 30 de junho de 2020, terminando o mês 6. A partir de amanhã entramos no mês 7, mês que vai decidir a vida do Vasco no Campeonato Carioca. O AV News está entrando com muitas informações a respeito do jogo de quinta-feira e de outras situações envolvendo o nosso clube. Vamos começar então falando sobre saúde física. Hoje o assunto vai ser muito relacionado à saúde. Saúde física que vem fazendo com que o técnico Ramon Menezes, aniversariante do dia, você está vendo aí a homenagem que o Clube de Regatas Vasco da Gama fez ao grande ídolo Ramon, 48 anos de idade. Como passa o tempo, hein, Ramonzinho? Ramon Menezes completando mais um ano de vida. Ramon é um treinador diferente de muitos. É um treinador que estudou demais e é um treinador que conhece não só a parte técnica e tática, se preocupa também com a parte física dos jogadores, com a área fisiológica, para saber como está o desempenho do atleta para uma partida. Ramon Menezes tem uma preocupação de que o futebol hoje precisa se ter saúde. E a montagem do time do Vasco para esses primeiros jogos vem passando muito por isso. Você deve se lembrar na semana passada, quando a gente chegou a informar que pesaria demais o fato de alguns jogadores que começaram a volta estarem desde o início. Alguns tiveram um gap, um buraco. Aqueles 16 que foram contaminados, por exemplo, chegaram a ficar 10 dias continuando o treinamento em casa, o que é completamente diferente do treinamento feito no clube. E aí Ramon Menezes privilegia a escalação em cima daqueles que têm mais saúde. O Vasco mostrou uma saúde muito boa diante do Macaé. Tudo bem que o adversário não é o maior do mundo, mas é um time capaz de repente, pela equiparação física, poder fazer frente. O que vinha acontecendo no Campeonato Carioca, que o Vasco não conseguia ganhar de absolutamente nenhum pequeno. Ganhou apenas da Portuguesa, empatou com Resende, empatou com Volta Redonda, perdeu para Cabofriense em casa. Então, nesse momento, Ramon Menezes vem privilegiando. E exemplos para isso são vários. Vou dar alguns aqui. Thales e Benítez, que foram escalados desde o início, mas você deve se lembrar, são dois jogadores que, antes da parada, estavam vindo de lesão. Thales Magno e Benítez foram dos primeiros a serem substituídos no domingo contra o Macaé. Há uma preocupação, sim, de mantê-los bem, de não forçar tanto. Não adianta forçar agora, o Vasco pode sair do campeonato e, de repente, perdê-los por aí 2, 3 meses. Ainda mais o Thales Magno, que volta de uma lesão, e também o Benítez, que tem uma lesão muscular recente. Outros exemplos da montagem do grupo. Nós falamos aqui do Breno. O Breno está bem, não vem sentindo nada, mas não joga há quase 2 anos. De repente, voltar com ele seria um risco. Não estar 100%, precisa treinar, precisa fazer coletivos. E aí sim, não tendo nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de consequência, estaria em condição de ir para o banco. O Erley sentiu um desconforto, não vai para o jogo. Bruno Gomes sentiu também um pequeno desconforto. A escalação de 2 zagueiros do banco, Ulisses e Miranda. Leandro Castan já é um jogador veterano, por isso é importante ter, sim, mais de um jogador para a posição, porque Castan pode sentir essa enorme inatividade.
O outro aniversariante do dia, você está vendo inclusive a foto aí também da homenagem do Vasco, Fred Guarim, completando 34 anos hoje. É um jogador de muita qualidade, mas que ficou agora 10 dias na Colômbia, liberado pelo clube, vem treinando em casa desde o início, não fez nenhum treinamento, a não ser ontem no campo. Está treinando até a parte em relação aos demais, porque vai fazer o trabalho desde o início, quando os jogadores voltaram há quase 3 semanas. Fred Guarim é craque, é muito bom jogador, não está bem de saúde, não joga na concepção do técnico Ramon Menezes. Por isso, mais uma vez, a não ser que aconteça uma grande zebra, até porque existem exemplos aí, a Alemanha na primeira rodada do campeonato, na volta da Bundesliga, vários jogadores lesionaram. E o departamento médico do Vasco está respaldado. Conversei hoje com o Dr. Marcos Teixeira, com o Dr. Rodrigo Furtado, que estão muito satisfeitos exatamente por essa interação com o técnico Ramon Menezes. Só com saúde vai jogar no Vasco da Gama. Quinta-feira, a escalação deve ser a mesma. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. No meio de campo, Andrei, Felipe Bastos e Benítez. Na frente, Vinícius, Germancano e Thales Magno, o time que precisa vencer o Madureira. Aliás, no confronto, 130 jogos, o Vasco tem aí uma ampla vantagem. São 104 vitórias do Vasco, 16 empates e 10 vitórias do Madureira. 358 gols a favor do Vasco, 108 a favor do Madureira. Em casa, o Vasco jogando em São Januário contra o Madureira, 80 jogos, 63 vitórias do Vasco, 11 empates e 6 derrotas. O Vasco precisando vencer para conseguir a sua classificação. Mas o torcedor pode ter certeza, se depender de saúde, o Vasco estará bem. Porque para equiparar no momento em que todos pararam, essa é a filosofia. Tem que ser o melhor fisicamente, tem que ser o melhor de saúde. Não estando contaminado, nenhum jogador do Vasco teve mais o vírus. Todo mundo ok? Os melhores, aqueles que estiverem melhor, mesmo que não sejam melhores tecnicamente, mas a parte física vai fazer muito peso na definição do técnico Ramon Menezes de agora em diante. Quem também precisa, ao que parece, ter saúde é o gramado de São Januário, onde será o jogo na próxima quinta-feira. Muita gente chegou a reclamar de que o gramado não estava com um aspecto muito bom. A bola até rolou, mas não estava bonito, com muitas manchas. E nós fomos correr atrás dessa informação. Corremos atrás, buscamos o VP de Patrimônio do Vasco, André Afonso, que é quem cuida e que, inclusive, na semana passada, antes do jogo com o Macaé, chegou a nos dar uma entrevista dizendo que o gramado estaria bom, sem problema nenhum. E ele hoje trouxe uma explicação da Greenleaf, que é a empresa, inclusive, que está fazendo os gramados do centro de treinamento para saber por que o gramado de São Januário não estava bom no jogo do último domingo. Saúde? Será que precisa? O VP de Patrimônio do Vasco, André Afonso, fala de um assunto que o torcedor do Vasco cobra demais. Como está e como estará o gramado de São Januário para o jogo de quinta-feira contra o Madureira? Boa noite, Flávio. Boa noite aí para todo mundo aí do canal. Saudações vascaínas. Você perguntou aí novamente, a gente já tinha dado um esclarecimento antes do retorno dos jogos quanto ao gramado de São Januário. Todo mundo viu, a bola rolou perfeitamente domingo, sem problema. E rolou melhor ainda com o time do Vasco jogando bem, né? Então foi um ponto positivo, um novo começo, foi ótimo. Então, mas ainda tiveram alguns questionamentos, né, que você trouxe. E a gente foi pegar com o pessoal da Greenleaf, que é responsável pela manutenção, uma coisa mais técnica com o engenheiro agrônomo, que é o Luiz Felipe, responsável pelos gramados de São Januário. Só para lembrar que é a mesma empresa que está fazendo, em breve está entregando os 2 campos do CT da Barra, já para a gente startar lá no novo CT. Então a explicação mais técnica, como a gente tinha falado, foi feito um plantio da grama de inverno, que o termo técnico é o overseeding, né? E durante esse processo, para fazer esse plantio, uma das intervenções necessárias é que você faça um corte bem rente do gramado para poder fazer esse plantio, né? Então, quando você faz isso, a explicação técnica é que o gramado perde a coloração dele toda e que vai voltando aos poucos, mas com esse processo você não perde nem o nivelamento, né, e nem a estabilidade, não tem prejuízo nenhum a no seu estético, né? E isso aí mais uns 5 a 10 dias, já começou o processo na outra semana, ele deve estar com a coloração toda de novo, a visibilidade, aquela coisa visual do gramado todo verdinho. Mas foi tudo, essas ações foram realizadas junto com a Greenleaf
e todo o acompanhamento do patrimônio do Vasco e do departamento de futebol, né? E não tem nenhum risco, não oferece nenhum problema para o jogo transcorrer, não tem nenhum risco de lesão para os atletas, nem para os árbitros envolvidos. Então, está tudo sob controle. Em breve a parte visual vai estar ok, tá bom? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Saudações vascaínas. E lembrando a galera aí para inscrever lá na Vasco TV e também a doação do nosso CT lá. Não pode esmorecer, a gente está na fase final, na reta final, para a gente entregar esse tão sonhado CT aí do Vasco. Mais um legado para o clube, tá bom? Forte abraço. Uma outra saúde que, olha, uma saúde que o Vasco precisa ter é a saúde financeira. E como nós informamos ontem no Bom Dia, dificilmente dessa semana não passa o pagamento de mais algum salário para os jogadores do Vasco. Está amanhã sendo liberado pela TV Globo o dinheiro do pay-per-view. Mas antes da gente falar sobre esse dinheiro do pay-per-view, uma informação que nós obtivemos no final da tarde de hoje, o advogado do Vasco da área trabalhista, Paulo Reis, conseguiu mais um mês de liberação em relação ao ato trabalhista. A princípio o acordo era para 3 meses. Esses 3 meses a TV Globo pagou, mas pagou com aquele deságio de 60% no primeiro pagamento e depois de 70% para maio e junho. Mas a partir de julho não. A partir de julho a cota vai vir integral, mas não vai para o ato trabalhista. Mais uma vitória. E Paulo Reis fala sobre o que é importante hoje, porque essa grana vai ser direcionada para ajudar o pagamento dos salários dos funcionários e também dos jogadores. Com a palavra, o advogado do Vasco, Paulo Reis. Oi, Flávio, prazer falar com você. De fato, ontem o juiz gestor de efetividade da execução trabalhista em exercício, doutor Maurício Drummond, acatando já uma decisão já do presidente do tribunal, doutor Martim Júnior, deferiu o sobrestamento por mais um mês do pagamento do ato de centralização do Vasco da Gama. Então, incluiu também agora o mês de julho, na certeza que a partir já do mês de agosto o Vasco, o depósito de 2 milhões que o Vasco fazia vai voltar a ser feito normalmente no ato de centralização, mas o mês de julho ficou suspenso também em função de toda essa paralisação, em função da pandemia. É essa a informação que eu tinha para passar para você e um abraço, tudo de bom. E com essa grana, além da grana do pay-per-view, e aliás um detalhe importante, a grana do pay-per-view, ela é dependente de nós, torcedores. E eu soube que a renda do pay-per-view do Vasco caiu à metade. Então o fato de termos saído do pay-per-view traz um prejuízo para o Vasco. É claro, é óbvio que o torcedor sem jogo não quer ficar pagando à toa. Mas, por exemplo, quinta-feira, Vasco e Madureira, só quem é assinante do pay-per-view vai ver. Então você que saiu terá que voltar a ser assinante. Talvez uma assinatura muito mais cara. Mas, de qualquer maneira, ligue para a sua operadora para você poder ver o jogo de quinta-feira. Mas agora, esse dinheiro que virá já vai vir aí com um deságio de quase 50%. Caiu demais a assinatura do pay-per-view. Com a questão da grana não indo para o ato trabalhista, vai entrar um montante legal, que pode entrar aí amanhã ou no mais tardar na quinta-feira, e a gente teve uma informação, volto a dizer, o departamento financeiro está em sigilo, não quer falar mais sobre isso, em função até de sempre ter olho de penhora, mas a princípio, um mês dos jogadores deve ser pago. Os jogadores estão aí com 3 meses de salários atrasados, há uma expectativa de que, pelo menos, no caso, os atletas estão com março, abril e maio, que o março seja pago, fique aí em aberto o abril e o maio junto com os funcionários. Mas também há uma expectativa, porque o dinheiro do sócio-torcedor já está por entrar, deve entrar por agora, já sendo repassado pela parceira FENG, e com essa grana o Vasco também conseguir pagar os seus jogadores em totalidade e também em relação aos seus funcionários. Além disso, há também a grana de Marrone. O Vasco vai receber mais um dinheiro de Marrone, que deu uma segurada agora, talvez mais para frente, para poder receber, em função, volto a dizer, das penhoras. O Vasco vai saindo, vai se desviando para poder receber o dinheiro na conta a tempo de poder fazer os pagamentos. Mas isso, inclusive, está impactando em uma situação, que hoje tive uma informação. Já aconteceu a reunião dos empresários do volante Raul com a direção do Vasco.
E o negócio ficou muito bem encaminhado. A informação que a gente tem é essa. Você deve se lembrar que havia uma dívida antiga. O Vasco prometeu pagar um plus em relação ao salário do jogador se ele atuasse 60% das partidas do ano. Raul jogou muito mais de 60% das partidas do ano passado. E o Vasco não fez esse pagamento. Fez-se a proposta de pegar todo esse valor que está acumulado, parcelar, e aí, no caso, pelo menos enquanto os salários não estiverem ok, o Raul não assina. Mas há uma promessa de que, pelo menos até o final de agosto, tudo esteja quitado, inclusive o mês de julho, que vencerá em 20 de agosto. Essa é a expectativa. E esse dinheiro deve vir também do Marrone, também do sócio-torcedor, podendo equiparar tudo. Isso foi prometido aos empresários de Raul, que pagando tudo, em 60 dias tudo estará quite, com todos no clube, funcionários e jogadores, aí sim o Raul deve assinar um novo compromisso, além da questão do parcelamento. O Vasco vai tentando melhorar na sua saúde financeira. Ainda está por aparelhos, mas as coisas começam a dar uma melhorada, o que dá uma perspectiva melhor, pelo menos para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno, estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esportes. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. E hoje eu recebi no meu WhatsApp, através de muitos grupos, muita gente recebendo uma informação de um site francês que deu uma informação de que Thales Magno poderia estar no radar do Lyon, do Olympique Lyonnais, que hoje tem como diretor executivo Juninho Pernambucano. A princípio, o Lyon poderia oferecer ao Vasco 25 milhões de euros. No início do ano, já houve essa conversa de que Juninho estaria monitorando a joia do Vasco. Pois bem, seria feito agora esse aporte para que o Lyon pudesse contratar o jogador. E que isso poderia ser para já, 25 milhões de euros, que é o valor que a princípio o Vasco aceitaria até vender. Fui correr atrás e conversei com o próprio Juninho. Bati um papo hoje longo com o Juninho e o Juninho me mandou um texto que você vai ver agora e a gente vai colocar também a leitura para que você possa ouvir, deixando bastante clara a situação do Lyon quanto ao interesse possível em Thales Magno. Vamos ouvir então o que escreveu Juninho Pernambucano, a reportagem do canal Atenção Vascaínos. O Thales é um menino muito talentoso, com grande potencial, mas não temos interesse nesse instante. Primeiro porque já estamos com a cota de estrangeiros esgotada. Ele não tem passaporte europeu e isso dificulta. Além do mais, para a posição dele, já temos jogadores e não é nossa prioridade. A parada das atividades nos atrapalhou muito. Nosso campeonato terminou com 10 rodadas de antecedência, sem que tivéssemos recebido nossa cota de TV integral e também estávamos em 7º lugar na tabela, o que nos tira das Copas Europeias. Tivemos um baque financeiro, precisamos nos estruturar para poder voltar a pensar em grandes investimentos. Então agora não há interesse, necessidade e condição. Deu para entender. Nada, absolutamente nada. Mais um fake news que a gente traz aqui para desmentir. Lyon não tem hoje condição de fazer uma contratação e também não tem interesse. É uma posição em que o clube francês tem vários jogadores e, além disso, Thales Magno não tem passaporte comunitário. Não é um jogador que possa entrar como comunitário e não estrangeiro. Na verdade, o Lyon tem interesse, não para agora, mas em breve, no atacante do Fluminense, Marcos Paulo. Muitos jornais franceses falam isso, que na verdade a bola da vez para o Lyon é Marcos Paulo, não é Thales Magno. Mas que seria muito bom para a saúde financeira do Vasco, realmente seria. Por enquanto, a joia continua em São Januário. E para concluir esse AVNews, algo que as pessoas andam pedindo e que para mim, especialmente, não é necessário. Que a gente valorize o trabalho do nosso clube, que a gente valorize o trabalho da Vasco TV. Sincero e honestamente, acho que não há necessidade da gente fazer
campanha. É algo que deve ser espontâneo. O torcedor sabe que a Vasco TV é a TV do Vasco. Você está vendo aí uma discussão em relação à nova MP, que vai dar ao nosso rival amanhã, não sei se com uma briga grande ou não, uma situação inédita de transmitir seu próprio jogo. Se o Vasco conseguir a classificação, talvez domingo nós estejamos diante do computador, da televisão, vendo Vasco e Flamengo pela televisão do Flamengo. Então esse é o futuro. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel. E não há nenhuma dúvida, a partir do momento em que damos crédito, que usamos sempre a Vasco TV como conteúdo nosso, e todos os profissionais que estão lá são muito competentes, estamos aqui ajudando. O que a gente pede é que você prestigie a TV do nosso clube. É muito importante, até financeiramente. E eu vou dar mais uma prova disso. O Vasco acabou de fazer um vídeo lindíssimo para Fred Guarim. Eu quero parabenizar principalmente ao Carlos Gregório, com quem mantive contato, trocando ali uma informação ou outra, mas o Gregório, sempre muito competente, conseguiu aí um timaço de muitos amigos de Fred Guarim. E nós vamos terminar esse AVNews, primeiro como eu faço, com o canal Atenção Vascaínos. O card está passando aqui em cima, você deve ver essa bela homenagem ao aniversariante do dia, um dos aniversariantes. Primeiro Ramon Menezes, agora Fred Guarim, 34 anos de idade, um jogador que veio para abraçar a causa do Vasco. Muitas personalidades, vamos ouvir duas dentro do vídeo que foi disponibilizado. Quadrado, atacante que joga na Itália, craque de bola, jogador da seleção colombiana, e Rames Rodrigues, também jogador espetacular, que jogou muito tempo no Real Madrid, enfim, é um jogador de muita diferença, dois grandes amigos de Fred Guarim. São dois depoimentos para homenagear Fred Guarim, a quem nós desejamos saúde, que foi o tema desse AVNews, e que você ajude na saúde financeira do Vasco mais uma vez. Aí é muito simples, é só se inscrever na Vasco TV, que o Vasco vai muito agradecer a você e vai também, de alguma maneira, desejar que você tenha muita saúde. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o JP Scofano. Fique com os depoimentos de Quadrado e Rames Rodrigues pelo cumpleaños, pelo aniversário de Fred Guarim, e curta também o vídeo na Vasco TV. Um grande abraço. Amanhã de noite eu tô aqui de volta. Tchau, turma. Hey, mi guaro, feliz cumple, panita. Que neste día tan especial Dios pueda conceder todos los anhelos y sueños que ya puso en tu corazón, que disfrutes al lado de esa familia maravillosa y que sobre todo puedas seguir siendo un gran ejemplo de padre para tus hijos, y que Dios pueda regalarte muchos años más de vida. Bendiciones, panita. Niño, entonces, ¿cómo va todo? Guarito, para desearte un feliz cumpleaños, que cumplas muchísimos más, que pases un día maravilloso con todos tus seres queridos. Ya estás viejito, estás veterano ya, pero bien, con mucha experiencia, que la pases bien, que Dios te bendiga y te quiero, niño, cuídate. Chao, un abrazo. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!